Olá, minha gente, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Novamente aqui voltando com o nosso vídeo aqui agora para falar da política nacional, né? Dos últimos dias aí, né, o que está acontecendo pelo Brasil afora, né? Nós vamos falar aí hoje da família, né? A família bolsonarista, família do Bolsonaro que continua batendo na tecla e buscando mais sanções, mais tarifa para o Brasil, simplesmente para poder salvar, né, para tentar salvar o couro do Bolsonaro da justiça, da cadeia. Bolsonaro, para quem não sabe, foi um presidentinho michuruca do país, né, que vivia entregando o Brasil de graça, de mão beijada para os Estados Unidos, né? E hoje eles buscam sanção nos Estados Unidos contra o povo brasileiro, né? A direita estava se organizando para poder enfraquecer mais ainda o governo Lula, né? Para tirar do governo Lula a popularidade a qual ele estava caindo bastante devido ao trabalho intenso da imprensa brasileira, né? Da imprensa marrom brasileira, que são a imprensa de extrema direita, né? Rede Globo, juntamente com a Bandeirantes, juntamente com a CNN Brasil, com a Globo News, né? Os grandes jornais de direita, né? Eles estavam fazendo de tudo para enfraquecer a popularidade do Lula, atrapalhar o governo Lula. Por quê? Porque desta forma eles lançariam então o Tarcísio como presidente, candidato a presidente da extrema direita e do bolsonarismo. Mas aí, graças à pilantragem, né, à traição da pátria do Eduardo Bolsonaro, mas eu falei isso num vídeo anterior e falo de novo que não foi só isso, tá? O que levou o Trump mirar a bazuca de taxas dele para cima do Brasil não foi o Bolsonaro, não foi o Eduardo, né? Eles realmente estão sendo usados como pano de fundo para isso, né? O que levou o Donald Trump, né, o quadrúplo dos Estados Unidos, a mirar a sua bazuca de taxa em cima do Brasil, em cima do povo brasileiro. Isso é a atitude do Brasil, do presidente Lula, de montar o grupo dos BRICS, né? Ao qual hoje compõe uma grande multidão de gente no mundo afora, né? Que é a Rússia, a China, Índia, África do Sul, e hoje conta aí com meio mundo de países, né? E a movimentação então do grupo dos BRICS em fazer uma moeda alternativa ao dólar, né? Isso é um processo que não tem mais volta, tá? Porque o Brasil está juntamente com os países que têm esse anseio de sair fora dessa situação, de estar atrelado ao dólar, né? Então o que acontece hoje? Hoje é simples assim. O grupo dos BRICS já está muito forte, né? Só para vocês terem uma ideia, que o grupo dos BRICS já tem, não sei se é 9 ou 10 países do G20, né? O G20 é aquele grupo das 20 maiores economias do mundo. E o grupo dos BRICS já está com mais ou menos de 9 a 10 países desse grupo do G20. E todos eles têm o mesmo anseio, o anseio de ter uma moeda própria para poder fazer as transações comerciais entre esses países dos BRICS e saindo então do sistema de pagamento que existe lá nos Estados Unidos, que o dólar é a única moeda mundial para se fazer pagamento através do dólar, né?
E aí então isso deixou o Donald Trump muito bravo, né? E ele então resolveu colocar a bazuca, né? A bazuca de taxação sobre o Brasil, e até o presente momento é de 50%. Só que ele não foi claro, né? O Donald Trump, além de ser pilantra, né? Ele é igualzinho Bolsonaro, né? Ele é igualzinho a família Bolsonaro. Ele também é um pilantra. Por quê? Porque se ele fala, né, que falava o seguinte: estou taxando o Brasil por causa desse movimento do Brasil juntamente com os BRICS, com o grupo BRICS. Tá? Eu não quero nem saber de Bolsonaro, não quero saber de família Bolsonaro, eu quero que se foda o Bolsonaro. Mas vocês estão querendo enferrar os Estados Unidos, e é por isso que eu estou taxando o Brasil em 50%. Ele deveria ser homem, né? O presidente norte-americano deveria ser homem e falar: não, estou taxando por isso. Mas não. O que ele resolveu fazer? Ele resolveu taxar o Brasil por causa de um processo interno do Brasil, por causa de um processo judicial que está em andamento no Supremo Tribunal Federal, né? E quem vai pra cadeia é quem deve, não é quem não deve, é quem deve. Que será Jair Bolsonaro e seu grupo de golpistas, o qual tramou o golpe no Brasil, o qual tramou toda a trama golpista no Brasil e depois fugiu para os Estados Unidos lá no final de 2022. Então, nesse momento, o Brasil está com todo o aparato em movimento, né? Do Itamaraty, os empresários, todo o executivo, todo mundo empenhado em desenrolar esse imbróglio, né? Que está posto. Porém, o Donald Trump, ele usou a família Bolsonaro, ele usou o nome do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, para poder atacar o Brasil, tirando aí então a legitimidade das ações do próprio Donald Trump, né, de taxar o Brasil, quando ele coloca um problema interno do Brasil, a soberania interna do Brasil, né, a soberania do Brasil em jogo, e usa para isso um instrumento que ele não pode usar, né? Porque o instrumento de taxação não é para poder intervir em países, em soberania dos países, nada. Esse negócio de taxação, ela é para ser usada dentro do sistema de comercialização mundial, né? Então, quando um país vende um produto que está sendo muito caro ou tá taxando um produto, aí o outro país pode revidar e fazer a taxação. E nessa linha, o Brasil publicou no Diário Oficial de hoje, dia 15, né, a regulação da lei, né, da lei de reciprocidade aqui no Brasil, ao qual depois de tudo tentado, buscado a resolver essa questão da taxação dos americanos aqui no Brasil, em produtos brasileiros, se nada disso resolver, se nada tirar o Donald Trump de ideia, o Brasil vai responder com a taxação igual, ou seja, igual a mesma taxação que o Donald Trump faz com o Brasil. Se não resolver até o dia 1º, o Brasil vai aplicar taxação de retaliação de 50% também nos Estados Unidos. Por que eu estou falando isso para vocês, gente? A família Bolsonaro, eles estão puxando para eles, né? Eles estão puxando para eles esse legado de foder o Brasil, de foder os brasileiros, as indústrias brasileiras, o comércio brasileiro, porque eles querem salvar o papaizinho deles da cadeia. Só que isso não será possível. Isso não será possível. Bolsonaro será condenado e preso, vai pra cadeia, tá? E o Eduardo Bolsonaro também está no mesmo caminho de ir pra cadeia. Por quê? Porque tá lá nos Estados Unidos, tramando contra o Brasil e puxando a responsabilidade da trama das taxações para ele. E está também mais um outro personagem da direita que está tendo problema e já está encaminhado para o problema, que é o Tarcísio de Freitas, aqui do estado de São Paulo, que se movimentou em torno disso, né?
tentando jogar a culpa em cima do presidente Lula, das taxação sobre o Brasil, né? Falando que o Lula que é culpado, que é isso, aquilo outro. O Lula não tem nada a ver com isso, né? O Lula busca uma melhoria para o povo brasileiro, uma melhoria para a soberania nacional, né? E eles tentam jogar a culpa da taxação em cima do presidente Lula. O Tarcísio fez isso, o Bossa do Zema, também lá de Minas Gerais, fez isso, e o merda do Caiado lá em Goiás também fez isso. Então são pessoas que estão na política, que só pensam em si próprio, só pensam no próprio umbigo, e eles estão achando que está abafando, eles estão achando que vai botar no bolso toda a situação, e não vai. Por quê? Porque quando o presidente dos Estados Unidos entra com uma ação de taxação de todos os produtos brasileiros lá no território americano, eles mexem no tabuleiro da política nacional, da política aqui do Brasil. Por quê? Porque havia um grupo de pessoas ali, juntamente com os banqueiros, juntamente com o pessoal que manda, o pessoal que tem dinheiro, com a imprensa marrom brasileira, havia um grupo ali de gente movimentando para que o governo brasileiro se enfraquecesse, o presidente Lula, e perdesse as eleições no ano que vem. Só que quando o Donald Trump aponta a bazuca de taxação dele para o povo brasileiro, para o Brasil, e assim ele joga o Bolsonaro, porque ele aponta que isso tudo é por causa de Bolsonaro, por causa do ministro do Alexandre de Moraes, ele mexe no tabuleiro da política brasileira, nacional, e aí a coisa muda. Por quê? Porque o presidente volta a ganhar fôlego na política, e aí a política nacional, o ego do brasileiro é muito grande, e vai continuar sendo, porque a gente não aceita ninguém enfiar a colher de pau aqui dentro do Brasil, né? A gente não aceita que ninguém venha dar ordem pra gente aqui dentro do Brasil, né? E aí, o que acontece nesse momento? A direita brasileira, todo o grupo da direita, inclusive a imprensa marrom, ela se mobiliza em torno do Brasil, em torno do povo brasileiro, em torno da soberania nacional. Quando isso acontece, o Lula sai de uma posição de sangramento, né, popularidade, e sobe, né? E o povo brasileiro, então, se une ao presidente Lula, se une à causa maior, que é o bem público, que é a soberania nacional, que é o produto brasileiro. E numa dessa, os políticos de direita, né, que nesse caso é o Tarcísio, o Caiado, o Zema, esses caras vão direto para a lata do lixo. Por que eu falo para vocês que vai direto para a lata do lixo? Porque quando eles tentam jogar a culpa no presidente Lula da taxação, que quem, em tese, armou isso foi o filho do Bolsonaro, e o Bolsonaro, porque eu Abraão Santana, acredito que não é isso, né? Eles estão lá futucando faz tempo, mas eu não acredito que o Donald Trump entrou nessa por causa deles. Ele, na minha opinião, eles entrou nessa por causa do movimento do presidente Lula junto com o grupo dos BRICS. Então, gente, só para deixar claro, o presidente Lula sai mais forte desse embate. Presidente Lula faz o povo lembrar que nós somos brasileiros, que somos um só povo, né? O presidente Lula lembra que o Brasil não é quintal de ninguém, tá? E quando ele faz isso, ele coloca o brasileiro em pé de igualdade com qualquer outras nações do mundo. O Brasil não vai aceitar, não vai se sujeitar a essa situação de deixar nenhum outro país vir aqui meter a colher de pau aqui nos nossos problemas internos do Brasil. Então o presidente Lula está de parabéns, né? É uma situação de muita honra, né? Porque é um brasileiro que não fugiu quando teve problemas de justiça, quando as pessoas inventaram um monte de situação para botar ele na cadeia, quando as delações que houve contra o presidente Lula somente para os delatores não ficar presos, aconteceram, e o presidente Lula foi preso, ele não correu, ele não saiu do Brasil, ele não foi para nenhum tipo de embaixada,
porque ele tinha certeza da pessoa que ele era e que é até hoje. Portanto, se tem um brasileiro hoje que merece a honra de todos os brasileiros e até de pessoas que não são brasileiros, essa pessoa chama Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil. Então, para mim é uma honra muito grande fazer parte desse partido, fazer parte desse povo e fazer parte da esquerda brasileira, porque nós sabemos que o presidente Lula está comandando muito bem o nosso país, temos muitos problemas, porque nós temos aqui um monte de lacaio dentro da política brasileira que acaba complicando, atrapalhando a vida do nosso povo. Né? A direita brasileira, a extrema direita, eles fazem de tudo para atrasar o povo brasileiro. Vota contra a exoneração do imposto da cesta básica, vota contra a taxação dos super ricos, né? Vota contra a escala 6x1, tá? E aí o povo brasileiro precisa acordar para a vida, e isso acabou acontecendo agora, né? Com o uso aí das redes sociais, das internet da vida, né? E mostra que a direita não tá nem aí com o pobre, a direita não tá nem aí com o povo trabalhador. Mas, a partir do momento que o Donald Trump entra em cena e coloca a sua bazuca em cima do povo brasileiro, aí essa briga interna dá uma pausa, né? E entra aí o ego de ser brasileiro, entra o ego de ser da parte maior do Brasil, né? E aí a gente vamos defender a soberania nacional, que é o que a gente está fazendo nesse momento. Então é isso, pessoal. Só uma explanação aí do que acontece no Brasil, o que acontece na política nacional, né? E que todos os brasileiros nesse momento estão unidos contra o bolsonarismo, contra a intervenção aqui no nosso país. Ok, pessoal? Um beijo do gordo, até o próximo vídeo.